Buenas hermanos, hermanas, hermanes, Roberto Simões, site O Contemporâneo, e a gente então está partindo, né, para videoaulas no qual a gente está comentando os apêndices de Spinoza. E aqui nós estamos no apêndice 5. É um apêndice longo, mas que ele vai enumerando uma série de composições e de emoções. Então ele vai dizer que no capítulo 1 ele deixou claro que somos causas dos desejos e partes da natureza. Natureza tu já sabe que é Deus. Então Deus é a substância, não há nada além de Deus, já que ele é a substância. Se existir algo além de Deus, ele não é Deus. Então existe algo atrás dele, vamos pensar assim. Nós somos então causa dos desejos e da parte de Deus. E desejo aqui, Spinoza vem de novo dar uma alfinetada. Ele usa o mesmo termo que o senso comum, dual, mas vai dar a sua conotação, assim como razão, como nós vamos ver aqui. Então o desejo aqui é tudo que aumenta a nossa potência. Então nós somos causas da potência e sendo parte do próprio Deus. No capítulo 2, então, nossos desejos são relacionados à mente, então ideias adequadas, ou seja, nós estamos em busca de composições. Há encontros conosco que nos compõem, aumentam a nossa potência, e há encontros conosco que nos decompõem, diminui a nossa potência. Diminuindo a nossa potência, estamos mais longe de Deus, portanto, da perfeição. Quanto mais potentes, mais perto de Deus, então mais perfeitos. Então não há seres imperfeitos. Só há seres perfeitos, mas alguns mais perfeitos do que outros, dependendo das combinações que eles fazem. Assim, os desejos, quando relacionados à mente, nos proporcionam então ideias adequadas. E ao contrário, quando somos movidos por desejos de outro, podem nos proporcionar então ideias inadequadas. Então ele vem assim, as nossas ações devem ser direcionadas para aumentar a nossa potência. Como que eu sei se eu estou me compondo agora? É o que te traz alegria, que te traz tristeza, te decompõe. Então você não precisa de alguém dizer para você o que é o certo e errado. Tá pegando o rolê até aqui, não? Você não precisa de ninguém ditar para você o que pode e o que não pode, o que é moral ou imoral. É só você olhar para si mesmo e perceber, cara, isso aumenta a minha potência. E não são pequenas doses de alegria, mas é realmente algo que me compõe. Então isso é bom para você. Mas se o que aumenta a minha potência prejudica o outro. Se o outro, vem comigo, também é parte de Deus e ele está se despotencializando por uma ação sua, então é uma ação inadequada, porque o outro se decompondo vai decompor você também, porque você é parte dele. Tudo é Deus. Você e todos os outros corpos que você vê em mente também são partes. Se todos estiverem se compondo, então todos na sociedade estão mais próximos de Deus, estão então com ideias adequadas, estão mais perfeitos. Pegou o rolê, tio? Então, é muito mais compaixão aqui do que você determinar uma série de regras e condutas morais partindo do pressuposto que isso é universal e todo mundo tem que seguir esses valores. Não há o valor dos valores. Há encontros que compõem, aumentam sua potência, mas esse encontro não pode diminuir a potência do outro, decompor o outro, porque você estará, por tabela, se decompondo também. Isso vai ser, então, uma pequena dose de alegria, porque a composição mesmo é quando todos estão compostos de forma benfazeja.
Aí ele vai dizer que aquelas noções adequadas são sempre boas e as inadequadas nos colocam longe da beatitude, é um termo que ele coloca. Beatitude significa a própria satisfação de Deus de natureza. Compreender Deus e natureza. Como assim compreender Deus e natureza? É perceber as composições que acontecem. Então, um vento que vai envergar um bambuzal, por exemplo, vai proporcionar o voo de um pássaro, são composições adequadas, composições benfazejas. Então, você entra em beatitude quando se percebe parte desse todo, não como algo distinto, no sentido de não fazer parte, mas dentro da sua singularidade, aprender a dançar e a brincar dentro desse jogo caótico que é a natureza. Caótica porque a gente não tem uma visão das infinitas atribuições de Deus. Nós somos só duas modificações dos infinitos atributos. A gente nunca vai ter a dimensão completa disso, mas pode, pelo conhecimento intuitivo, sacar está compondo, é uma experiência. Como que eu sei que estou sacando? Volta lá para o primeiro rolê. Você está alegre. Então, é necessário isso, uma vida racional. Isso aqui é um outro rolê que há um senso comum de achar, não, a racionalidade atrapalha a lógica. Eu ouço muito isso. Ah, você tem muito blá, Beto, então muito blá me confunde. Eu sou da experiência. Claro, ela é da irada da experiência, mas a experiência, ela não pode ser algo fortuito, algo que vai acontecer por acaso. Você, pela força da sua razão, de uma vida racional, e aqui a razão é de Spinoza, né? A razão é cartesiana, né? Tabela da Excel, mas a vida racional, inteligente, ajuda você a perceber essa cartografia e as posições que você ocupa, aumentando sua potência ou diminuindo sua potência, chegando mais próximo de Deus ou mais distante de Deus, portanto triste. E tudo que impede os homens, mulheres, trans de viver de forma racional, então, são ideias inadequadas. É um rolezinho que ele dá. Então, o que é mal no mundo é o que impede os homens, mulheres, trans, enfim, de viverem de forma racional, né? De forma apartada da sua racionalidade, da sua inteligência. Então, o homem, como parte da natureza, busca composições que lhe trazem alegria e foge das decomposições que lhe causam tristeza. Afastando de nós tudo que nos decomponha, portanto, que é irracional ou de uma ideia inadequada, nos conduzimos mais próximos à beatitude. Assim, o julgamento ser bom, mal, cumprir algo certo conosco ou não, tem que estar ligado à composição que ele estabelece conosco agora. Isso é o bom, mas é o bom para mim. O bom para mim agora pode ser o mal para ele agora. Mas é que eu vou ocupar a posição de beatitude aqui. E o outro tem que se afastar se não compor por ele. E aí é um jogo. Não há algo a priori sendo bom, mal, feio ou bonito. Há no encontro com você, este encontro vai haver composição ou decomposição. Eu sei que é difícil esse começo, mas você tem que entrar no rolê dele para conseguir entender o mundo acontecendo. Sai do seu umbigo e olha para a natureza. A natureza é Deus. Olha o mar, olha as estações, olha o movimento da lua, olha o vento nas árvores, sei lá, os pássaros. E você tem que encontrar a sua racionalidade ali, por meio da sua inteligência, o seu espaço. E o seu espaço não é um espaço a priori, achei, agora não saiu mais. Não, ele está em constante jogo de composições e decomposições. Entra a ideia dos gunas. Todos os objetos, os corpos, são formados pelas três qualidades: Raja, Sattva e Tamas. Não tem qualidade moral eles, mas da composição de Raja, Sattva e Tamas num objeto, em encontro com minha composição de Raja, Sattva e Tamas, neste momento, pode se aproximar mais da beatitude, Sattva ou não.
Nada existe o que não seja para o homem que se conduza pela razão. Educar os homens para viver sobre a razão é o rolê de Spinoza. Então ele não foge da mesma construção descartesiana. Lembra que ele está batendo em Descartes. Mas a razão dele agora tem uma outra conotação. A razão espinosista aqui não é razão tabela de Excel. Isso aconteceu assim como na ciência, né? E ela então tem uma tendência de 65,4% de sempre ocorrer. Foda-se. Porque eu me encontrando agora com este objeto, foda-se a tendência. Está me compondo ou me decompondo? E é só o pensamento racional, lógico, inteligência, é que me vai perceber isso, que me conduz então para um tipo de conhecimento intuitivo. Esse sim que me leva para a beatitude. Então quem vive sobre os signos do ódio está decompondo-se. O ódio pode lhe produzir uma alegria, mas é uma alegria momentânea, uma pequena dose de alegria. Assim como da vingança, do medo. Né? E ele vai colocar aqui de uma forma muito legal. O vínculo a outros para contribuir para mais amizades exige uma arte de vigilância para viver com razão, longe dos invejosos, da vingança e também da misericórdia. Ele vai fazer o rolê da misericórdia aqui, dizendo que isso também é algo que decompõe. Então entenda que a amizade ganha uma conotação importante a partir do capítulo 12 e 13. Porque a amizade nada mais é do que a composição de 2, 3, 4, 5 corpos e mentes que em conjunto aumenta a potência de todos. A amizade é isso. A amizade é uma junção de corpos e mentes que fazem todos, então, aumentarem a potência a partir desse encontro. O homem governa pela licenciosidade, portanto, ele é preferível a ele licenciosidade, a sensualidade. É preferível a ele, então, prudência. Prudência é um nome importante para Spinoza. Você fala assim, então é só experiência, é só sair por aí fazendo o que quiser? Não, é necessário prudência. Prudência e a arte da vigilância para viver com a razão. Entender que agora está aumentando minha potência, mas pode, no segundo seguinte, diminuir, me decompor. E eu tenho que saber conviver e lidar neste meio. Então, o vínculo do amor é algo importantíssimo junto com a amizade na filosofia espinosista. Então, tudo que está ligado ao medo, como a falta de confiança, a impotência de ânimo, a comiseração, são algo que decompõe, que nos decompõe. E aí ele pede para a gente ler os escolhos 1 e 2, para a gente pensar, assim como a proposição 37. Vamos ver aqui a proposição 37. Aqui. O que é comum a todas as coisas e que existe igualmente na parte e no todo não constitui a essência de nenhuma coisa singular. Então, o que é comum a todas as coisas, que existe igualmente na parte e no todo, então em Deus, não constitui a essência de nenhuma coisa singular. Ou seja, não há uma essência em todos os seres vivos na questão de uma condição a priori. Se há uma essência, e ele vai dizer aqui, é a perseverança em continuar existindo. Então, a essência em Spinoza de todos os seres é a luta por manter-se vivo e existindo. Portanto, o que me faz existir são encontros que me compõem. Quanto mais encontros que me decompõem, eu vou deixando de existir. Então, a tristeza é fruto de encontros que estão diminuindo a minha existência, cara. Vai contra a minha essência. Pegou o rolê? A sua essência é ter encontros que aumentem sua potência, componha com você. As amizades, o amor. Então, não há como sobreviver de forma solitária no mundo. Não vivem bem esses homens sozinhos. É necessário, então, cuidar dos outros. Porque cuidar dos outros é cuidar das partes de Deus, sacou o rolê?
e se as partes de Deus estão, na sua maioria, se compondo, aumentando sua potência, sua alegria, você que também é parte de Deus, se alegra por tabela. Olha que filosofia sofisticada e elegante aqui. Então, vamos na proposição 70. Aqui. 39. Aquele que odeia alguém se esforçará por fazer-lhe mal, a menos que tema que disso advenha para si próprio um mal maior. E, inversamente, aquele que ama alguém se esforçará pela mesma lei por fazer-lhe o bem. Então, fecha aqui o rolê. Aquele que odeia alguém se esforçará por fazer-lhe o mal, a menos que tema que disso advenha por si próprio um mal maior. Então é disso que ele está falando. Se você infringe o mal ao outro, decompõe ele, leva ele à tristeza, você está decompondo uma parte de Deus. E por tabela, como você faz parte do todo, você não é um ser singular, único, no sentido de estar alheio ao mundo, né? a não ser sensibilizado pelos outros corpos e outras mentes, você está agindo contra você mesmo. É lógico, isso é racional. Essa é a racional espinosista, ou espinosana. Então, a vergonha para ele é tido como uma espécie de tristeza, decomposição com você, longe da beatitude. Não nos conservemos, destruímos, adaptamos coisas pela nossa conveniência que aumente potência. Ou seja, que se você quer aumentar a sua potência, você tem que buscar encontros alegradores e também fazer com que outras pessoas, outros corpos, outras mentes, também encontrem